Você pode estar achando que esse vídeo não tem nada a ver com homeopatia, mas essa ideia eu peguei de um vídeo que eu assisti do filósofo Olavo de Carvalho. Eu gostaria então de trazer um pouco o tema que ele coloca neste vídeo, um pouco para a área da homeopatia, né, relacionando com essa discussão de terra plana, de teoria da evolução, teoria criacionista. Então, vamos lá. Bem, no vídeo do professor Olavo de Carvalho, ele traz uma questão interessante e é um vídeo sobre educação. Então ele coloca neste vídeo que na educação brasileira existe uma coisa bem peculiar, que se ensina muito, as coisas são passadas como se fossem dogmas. Então, né, para quem aí não conhece muito, mas dogma é uma verdade, é uma coisa que é inquestionável, que é indiscutível, né? Você, não sei que religião que você tem aí, mas se você tem um dogma, se essa sua religião tem um dogma, você nem mesmo pode discutir este dogma, porque para você isso tem que ser uma verdade indiscutível. Isso exatamente por conta disso que fica para o campo das religiões e não para o campo da educação, da ciência. Então, neste vídeo em particular, eu gostaria então de trazer um pouco essa discussão que ele fez nesse vídeo dele para o tema da homeopatia, né? Olhando um pouco que o fato de ela estar inserida nessa questão científica, nessa discussão científica de não funciona, funciona, deveria ser assim, deveria ser proibida, já que não funciona, é perigosa, não é? Então, vamos iniciar pensando um pouco sobre algumas coisas que nos são colocadas como dogmas. Não só, vamos trazer um pouco para o nosso âmbito, o âmbito da saúde, mas não só isso. Vamos imaginar, por exemplo, no colegial, onde, por exemplo, a teoria evolucionista é colocada como um dogma, como uma coisa que tem que ser aceita e ponto final, e como a única coisa razoavelmente científica e racional que possa existir. O que é um erro muito grande, né? Tanto a teoria evolucionista quanto criacionista não passam de teorias. Se você for estudar as duas, né, eu já vi alguns argumentos de cada uma e de outra, você vai ver que quando você escuta de uma, você concorda. E aí quando você escuta de outra, você concorda também. Então, são assuntos que não podem, não deveriam ser colocados como dogmas, exatamente pelo fato de que não são apenas teorias. Mas é um absurdo que... Gente, é isso que eu quero trazer nesse vídeo. O fato da gente colocar essas coisas nas nossas cabeças, deixar que isso entre em nós e olhar para pessoas que pensam ao contrário, que têm outro tipo de pensamento e falar, não, mas isso é um absurdo, você é um doente mental, você não pode pensar isso. Quando nós homeopatas fazemos isso, por exemplo, nós, né, lembre-se que eu estou puxando para o nosso âmbito isso, nós damos razão, muitas vezes, porque essas outras pessoas que são contra a homeopatia, que usam argumentos contra a homeopatia, tentam combater a homeopatia, nós estamos dando uma certa licitude para que essas pessoas também nos chamem de doenças mentais. E que nós acreditamos em magia e esoterismos, porque nós fazemos homeopatia. Quando a gente pega e fala, olha, nesse vidro aqui eu fiz tantas diluições, tantas dinamizações, e se você fizer um exame, né, vou levar para uma análise química, você não vai encontrar nada além de água e álcool aí neste vidro. As pessoas vão falar, mas você é maluco. Então, é muito importante que a gente compreenda que certas coisas é sempre melhor a gente estudar, conhecer
mas presta atenção, não é estudar de ver alguns vídeos no YouTube. Quando eu falo estudar, é de fato estudar. É de fato se colocar no meio daquilo para aprender realmente o que de fato é aquilo. E aí sim, depois você trazer alguma opinião sua, trazer algo que você gostaria de complementar no debate, porque senão acontecem coisas que não deveriam acontecer. Isso está em nós porque nós somos educados desse jeito. Então, isso nós vemos, por exemplo, nas pessoas que tentam combater a homeopatia, essa certa intolerância de não aceitar uma coisa que ali eles não podem medir, não podem analisar quimicamente, né? Então, começa por aí. Do mesmo jeito, nós precisamos sempre pensar o seguinte: vamos pegar aqui, por exemplo, essa discussão que eu estava falando de evolucionismo e criacionismo. Tem lugares, vamos imaginar que eu vou numa faculdade aí, não sei, numa USP lá, São Paulo, grande, na parte ali das ciências, e eu falo, olha, eu acredito na teoria criacionista, eu acredito que Deus criou o mundo assim, do dia para a noite, tal. Muitas pessoas vão me chamar de louco. Eu não estou falando que eu acredito ou deixo de acreditar, estou dando um exemplo aqui. Muitas pessoas vão me chamar de louco, vão falar que eu sou um atrasado, vão falar que eu sou uma pessoa maluca. Porém, uma coisa que é perceptível em geralmente todas as pessoas que vão ter esse tipo de comportamento é que elas não conhecem os argumentos que são utilizados para defender nem a teoria que elas acreditam, que seria a teoria evolucionista, e muito menos a teoria criacionista. Isso, por exemplo, então, agora não se expande, mas isso, por exemplo, então, nos veio mais à tona atualmente com aquela discussão meio bizarra da Terra plana, né? Por quê? Porque na hora que começou todo esse movimento de pessoas trazendo essas ideias, de pessoas até mesmo se reunindo para discutir essas ideias, de associações de pessoas que traziam essas ideias, que queriam discutir essas ideias, a gente pega e fala, mas esse povo é maluco, esse povo é louco, esse povo usa droga, não é possível. Eu não estou falando aqui que eu acredito que a Terra seja plana, não estou dizendo isso, e também não sei, eu acho que ela seja redonda, eu acredito piamente que ela seja redonda, mas quando eu comecei a escutar esse fato de a Terra é plana, tal, eu parei alguns minutos e pensei o seguinte: quais são mesmo os argumentos que provam que ela não é plana? E aí então eu caí em mim, né, que eu não sabia, que eu não conhecia. Quer dizer, eu já poderia até ter escutado, até ter visto alguma coisa na escola e tal, mas que no fundo, de maneira, digamos assim, sabendo falar num debate, eu não sabia, eu não saberia fazê-lo. Ou seja, eu estava, vamos imaginar que eu tivesse feito isso, eu estaria então xingando uma pessoa, falando mal de alguém, falando, você é maluco, você usa droga, falando que a Terra é plana, tal, você acha? 2019, esse povo falando que a Terra é plana, mesmo sem conhecer os argumentos que provam, não sei, não vou tomar nenhuma parte aqui, mas nem sem conhecer os argumentos que trazem e que demonstram que ela não é plana. Ou seja, eu errei nessa parte. E muitas pessoas erram nesta parte. Mas você então, você está dizendo que a Terra talvez seja plana. Não, eu não estou dizendo nada. O foco da discussão não é se a Terra é plana, ou se Deus criou o mundo, ou se o mundo foi evoluindo com os tempos. A discussão, o foco não é esse. O foco
É a gente entender qual a importância de a gente mudar esse paradigma em nós, da gente mudar essa coisa meio encardida que está em nós. A gente tem que aceitar isso. Isso está em nós porque nós tivemos uma educação que nos passou dogmas, que nos passou questões que a gente não pode ir contra, porque se a gente for contra, a gente é chamado de maluco. Se eu chegar hoje, eu fiz farmácia, eu acabei farmácia no ano passado. Se antes eu chegasse lá na sala de aula e falasse, ó pessoal, é o seguinte, bactéria não faz mal. Vírus, fungos, eles não fazem mal, tá? Como será que eu seria tratado? Ah, mas isso é absurdo você falar isso, a gente sabe que não é assim, que eles fazem mal e tal. O que eu quero colocar aqui é que existe uma quantidade enorme de argumentos que demonstram e que provam através de terapêuticas, por exemplo, a homeopatia, de que talvez esses micro-organismos não fazem mal. Ah, mas você está falando então que você não acredita que esses micro-organismos fazem mal? Isso é uma conversa para um outro vídeo. Mas existe sim questões bem fundamentadas e pessoas bem fundamentadas, muito inteligentes, que vão trazer argumentos para essa discussão que devem ser escutados. Por que não? Então, uma coisa que eu quero deixar é assim, puxando um pouco também fora do vídeo do professor Olavo que eu assisti. Vou deixar no link, tá, para quem quiser ver, aqui na descrição. Então, trazendo um pouco isso, é muito importante que nós, tanto homeopatas, eu não sei se você que está assistindo aí é ou não homeopata, mas que nós comecemos a tomar uma certa cautela para lidar com questões assim, para lidar com essas coisas, tá? Isso é muito sério. Na ciência, nós não estamos lidando com religião. É muito sério. Essas coisas precisam ser entendidas. Muitas pessoas que acreditam que são totalmente científicas, que provam as coisas, querem provar, que querem medir, que querem ver, muitas dessas pessoas fazem da ciência uma religião. E isso não pode acontecer. Então, hoje em dia, voltando agora um pouco da questão da Terra plana, a gente observou isso, uma quantidade enorme de pessoas destilando uma quantidade gigantesca de insultos a essas pessoas que falavam que a Terra é plana, que tentavam provar que a Terra é plana, que traziam argumentos que a Terra é plana. E se você pegar esses vídeos da internet de algumas pessoas, ou, claro, tem coisas muito porcas que eu já vi, mas muitas pessoas com argumentos até mesmo assim, bem elaborados. Eu mesmo não entendia, não assisti o inteiro, vídeos enormes, às vezes que eu já peguei para ver. Então, assim, são pessoas que estudaram, que foram atrás. Ah, mas então você está dando legitimidade. Mas como assim legitimidade? Como assim eu vou prender a pessoa e falar, você não pode pensar sobre esse tema aqui? Não, gente. Eu não estou dizendo que você deve ou eu devo concordar com uma pessoa que fala que a Terra é plana. Estou dizendo que nunca a gente pode vir com essa digamos, falta de paciência com pessoas que têm argumentações. Ah, mas são infundadas. Não, mas peraí, vamos olhar. Sei lá, são 100, 200 argumentos? Eu não sei. Mas principalmente esse movimento que existe dentro de nós, para logo, quando escuta uma coisa, falar, não, mas isso é um absurdo, esse povo tá maluco. Não, mas espera aí, por quê?
Por que esse povo está maluco? Vamos analisar? Você que está falando que o povo é maluco, você conhece os argumentos que provam que eles são malucos? Então, esse vídeo é mais uma reflexão. Eu gostei muito desse vídeo do professor Olavo. Então, seria mais isso. Se você gostou, deixa aí a sua avaliação, deixa algum comentário. Se inscreva no canal para ver os outros vídeos também. E eu acho que é isso. Muito obrigado por acompanhar. Até a próxima. Tchau, tchau.